Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Debate Wrestling e hoje vamos estar comentando sobre o Backlash de 2025 que aconteceu ontem, dia 10 de maio. Já vou dizendo aqui que gostei bastante do pay-per-view, eu tava com expectativas baixas e acabei me surpreendendo. Foi bom o pay-per-view, tá ligado? Tipo, gostei dos combates em geral, alguns pontos eu não gostei que eu vou citar aqui, mas no modo geral saí no lucro, tá ligado? Tipo, foi um pay-per-view bom assim pós-WrestleMania. Alguns combates que eu não tava dando muita coisa acabaram entretendo bastante e sendo bons combates, né? Então foi um bom pay-per-view, tá ligado? Então em questão de pay-per-view, essa nova era depois do WrestleMania, ela começou bem, sabe? Eu espero que mantenha o mesmo nível, né? Mas enfim, sem muitas enrolações, vamos ao primeiro combate, que foi o combate pelo título dos Estados Unidos, que foi a Fatal 4-Way. E como esperado, foi um combate muito bom, né? Cada um tendo seu momento ali, bons spots. E eu só não gostei de um spot, que foi quando o Damian Priest aplicou o Salt of Heaven, que é o finisher dele, e ele aplicou no Drew McIntyre lá fora, de cima do negócio lá. E tipo assim, foi um spot muito burro do Damian Priest, tá ligado? Porque eles estavam em cima de um lugar alto, e o finisher do Damian Priest é um chokeslam, que ele senta junto com o oponente, ele se joga junto com o oponente. Não é um chokeslam igual ao do Kane, que ele só joga o oponente e fica em pé. Só que dessa vez, ele tinha que ter aplicado o chokeslam assim, cara. Eu achei ele muito burro, tá ligado? Tipo, ele tá em cima do topo com o cara, ele vai jogar o cara de cima, e por que ele vai pular junto, tá ligado? Tipo, ele se jogando, ele se sacrificou. Tanto que o comentarista falou, né? Esse Salt of Heaven que ele aplicou é um Salt of Heaven versão kamikaze, né? O cara falou, porque ele se destrói junto, tá ligado? Tanto o Drew quanto o Damian Priest ficaram de fora da luta depois desse spot. Beleza que o finisher do Damian Priest é assim, mas tipo, ele foi meio burro de aplicar desse jeito, tá ligado? Era só ele jogar o Drew McIntyre e voltar pra luta. Mas aí, por causa desse spot, os dois ficaram de fora, e depois ficou entre o LA Knight e o Jacob Fatu. Aí o LA Knight colocou o Jacob Fatu na mesa dos comentaristas pra pular em cima dela. O Solo Sikoa apareceu para salvar ele. Era esperado mesmo que o Solo Sikoa ia interferir. Muita gente esperava que o Solo ia trair o Jacob agora, mas vai ser um desenvolvimento maior, tá ligado? Eu acho que vai acontecer lá pro SummerSlam mesmo, ou pro final do ano. Então hoje ele veio para salvar mesmo o Jacob, para ajudar. O Jacob falou no SmackDown que não queria ajuda, né? E mesmo assim o Solo veio ajudar ele. Aí tivemos a debut do Jeff Cobb, né? O Jeff Cobb é um lutador que já passou pela New Japan Pro Wrestling, que foi onde ele ficou mais famoso, eu acho. Ele já lutou na Lucha Underground e outras empresas, né? Eu não conheço muito ele, eu já vi alguns vídeos dele e achei ele bom, achei ele talentoso. Foi uma boa contratação pra WWE. Não esperava que ele ia fazer parte dessa Bloodline, né? Tipo, é um cara diferente, né? Que não faz parte da família. Aí o Jeff Cobb veio atacar o LA Knight pra ajudar o Jacob Fatu. E aí o Jacob Fatu, ele ficou bravo com a ajuda, mas ele aproveitou, ele tinha que colocar o título dele em primeiro lugar, ele foi lá e finalizou o LA Knight pra vencer o combate, né? Mas o Jacob Fatu não gostou nada da ajuda, e agora tem esse climão, né? Porque agora o Solo Sikoa, ele contratou um cara pra Bloodline que não faz parte da família, tipo um capanga mesmo, e sem o Jacob Fatu saber, acho que sem ninguém na família saber, a gente sabe que o Jacob, ele tá desobedecendo o Solo Sikoa, ele tá começando a se tornar um babyface aos poucos, né? Ele não tá gostando mais das ajudas do Solo Sikoa, ele quer ficar sozinho na dele, defendendo o título dele, e o Solo continua querendo fazer o formato Bloodline mesmo, do Solo vir ajudar ele, igual o Solo ajudava o Roman. E eu acho que essa treta vai acabar mesmo numa traição do Solo Sikoa trair o Jacob Fatu. Só que por hoje, por agora, o Jacob venceu com a ajuda deles, defendeu o título. Foi um bom combate para abrir o show, tipo, abriu o show com uma debut também. Continuando com o Backlash, tivemos a luta feminina da Lara Valkyria defendendo o título intercontinental contra a Becky Lynch. E cara, esse combate no NXT ele foi muito bom. Só que no main roster, com essa Becky Lynch chata, heel, eu tô achando ela heel mó sem graça. Igual eu falei, eu tô de saco cheio da Becky Lynch. Não sabia se ela ia entregar muito bem a luta. Eu não sabia se a química delas hoje em dia no main roster iria ser boa. Não tava com tanta expectativa e me surpreendi pra caramba, cara. Que combate bom. Um combate incrível, bem equilibrado, cheio de finais falsos, né? Que você achava que ia ser o final do combate. A Lara Valkyria super over, tá? Deu kick-out de mais de um finisher. E tipo assim, a gente sabe que a Lara Valkyria é uma aposta da WWE. Ela sobreviveu bastante a Becky, né? Mas enfim, tivemos ótimas sequências, ótimos kick-outs. A Becky Lynch não conseguiu tirar o título dela. A Becky Lynch tentou roubar aqui no olho, no nariz dela. Acho que foi no nariz, eu acho. Pra tentar roubar, aplicou um rolamento. A Lara Valkyria reverteu o rolamento. Finalizou a Becky Lynch com um rolamento com uma mão só, enquanto a outra tava no nariz dela. Então, tipo assim, a Lara Valkyria foi uma Superwoman, tá ligado? Lara reteve o título, mas a Becky ficou irritada, atacou ela depois do combate, o que mostra que a rivalidade vai continuar. Eu tinha falado nas minhas previsões e apostas que no futuro a Becky Lynch ainda ia tirar esse título da Lara Valkyria, só que eu falei que não seria hoje, né?
Só que eu achei que a Bayley ia retornar hoje já pra salvar a Lara e ela não apareceu. Tipo, essa lesão de kayfabe da Bayley é uma lesão grave, né? Porque a mina não apareceu até agora. Eu achei que ia ser só um ataque de backstage normal, mas não foi. Eu acho que vão continuar a rivalidade e gosto de continuar, por mais que as promos tão chatas. A Becky Lynch promando o Rio muito chata, muito sem graça. A Lara Valkyria também ainda não é boa em promos. As rivalidades em si são ruins, mas quando chega no combate vale a pena e vinga, sabe? Que é o que mais importa. Aí logo depois do Intercontinental Feminino aconteceu a luta do masculino, e aí o Dominic Mysterio ele reteve contra o Penta. A gente teve, como esperado, a Judgment Day aparecendo, né? O Penta ele tentou neutralizar a Judgment Day, tipo, ele derrubou os dois, né? Derrubou tanto o Carlito quanto o Didi McDonagh, mas ele não acertou o Finn Balor, né? Ele deu um salto nos 3 fora do ringue, mas esse salto, esse dive que ele deu só acertou 2. Aí no ringue ele ia finalizar o Dominic Mysterio, mas aí o Finn Balor, que não tinha sido derrubado por ele, apareceu de novo para distrair o juiz, e nisso o Chad Gable, ou melhor, o grande americano, apareceu com a máscara dele, que tem um ferro por dentro da máscara, e deu uma cabeçada no Penta, sem o juiz ver, e fez o Penta perder o combate, né? Então a gente continua essa rivalidade do grande americano contra os luteadores, certo? O Dominic Mysterio reteve, o que eu gostei, porque eu acho que a feud do Balor e Dominic Mysterio pode ser um pouco diferente do que foi do Priest, tá ligado? Ao invés de ter uma traição antes, faz eles brigarem um dia, e aí os dois brigarem pela liderança do grupo, né? Apenas um deles vai sair com o grupo. Aí na hora de chegar ao combate, o Judgment Day trai um dos dois, ou trai o Finn Balor, ou trai o Dominic. E eu espero que isso tenha Intercontinental em jogo pra dar um peso maior, né? Ter um título em jogo e tal. Então, não queria que o Dominic Mysterio já perdesse o título. É triste o Penta sendo finalizado de novo. Eu só espero que o Penta derrote o grande americano, né? Porque o Rey Fênix já perdeu pra ele. Agora, se o Penta perder pra ele também é sacanagem, né? Inclusive, é meio triste, porque, tipo, beleza que ainda não querem fazer a dupla do Penta e do Rey Fênix. Eles querem desenvolver os dois solo primeiro, fazer os dois serem, tipo, estrelas, assim, cada uma de uma brand. Só que não faz sentido pra mim o Rey Fênix tá na WWE e ele ajudar o Andrade contra o legado do Fantasma no SmackDown e não vir ajudar o Penta contra a Judgment Day no Raw, tá ligado? Beleza que ele não é do Raw, mas, tipo, os pay-per-views são dual brand, né? Eu prefiro muito mais o Penta e o Rey Fênix ficarem juntos do que ver o Rey Fênix lá no SmackDown sendo envolvido só no universo dos latinos ali, né? O cara não pode enfrentar mais ninguém. Aí, antes do próximo combate, tivemos o anúncio do Logan Paul contra Jey Uso pelo World Heavyweight, que vai acontecer no Saturday Night's Main Event. Pra esse evento é um combate bom de acontecer, sabe? Por mim, já colocava ele no Backlash mesmo, não sei porque que ficou de fora do Backlash. Depois foi o combate do Gunther contra o Pat McAfee, e realmente, cara, entretenimento puro, né? Não é um combate, assim, super técnico de wrestling, a gente tem um comentarista que raramente luta contra um wrestler de verdade, né? E no sentido de entretenimento, foi um combate que entregou muito. O Gunther destruindo o Pat McAfee como esperado, o Pat McAfee levando uma surra, mas ele tendo os momentos dele de resistência, os momentos animados, né? Os momentos que ele dava uma vingada, que ele conseguia fazer um golpe ou outro, mas o Gunther derrubava de novo. O Michael Cole assistindo de pé o combate da mesa dos comentaristas, tipo, preocupado com o amigo dele, né? O cara não sentou em nenhum momento do combate, ele ficou em pé falando assim pro Gunther: por favor, termina a luta logo, termina, você já venceu, não precisa prolongar. E o Gunther prolongando a luta, e o Pat McAfee aproveitando que tava prolongando e tendo umas boas reações ali, né? Só que teve uma hora que o Gunther, ele tava passando tanto dos limites que o Michael Cole veio ajudar o Pat McAfee. E o Michael Cole quase apanhou, né? O Gunther segurou ele, ameaçou de bater nele, o Pat McAfee aproveitou pra bater no Gunther. O Pat McAfee quase venceu pro rolamento, inclusive. Teve uma hora que o Pat McAfee, ele aplicou o pin no Gunther, e aí o Michael Cole segurou o pé do Gunther sem o juiz ver, pro Gunther perder. Só que mesmo assim o Gunther deu kick-out, quase que o Gunther perde de novo. O Gunther teve alguns sustos no combate, né? Que parecia que ele ia perder mesmo. Parecia que ia dar zebra, né? Do Pat McAfee vencer. Mas no final não adiantou. O Gunther aplicou o Sleeper Hold no Pat McAfee, o Mata-Leão, e desmaiou o Pat McAfee, né? O Pat McAfee conseguiu resistir, levantar, ele conseguiu mostrar que ia escapar, mas aí o Gunther de novo cai com ele, e aí prende, o Pat McAfee desmaia, não aguenta, e o Gunther vence o combate. Esse é o Gunther que eu quero ver, sabe? Eu quero ver mais desse Gunther, eu quero que ele continue destruindo o roster pra impor respeito depois dele ter perdido o combate pro Jey Uso. Ele meio que perdeu um pouco a moral dele, e eu acho que essas atitudes que ele tá fazendo, ele tá conseguindo recuperar a moral dele, tipo, ameaçando o roster e mostrando que ele é uma ameaça séria no Raw, né? Mas enfim, o Gunther venceu como esperado, um combate muito animado que entreteu bastante. Não foi só um squash qualquer, igual muita gente achou. Não, teve momentos ali de zebra, momentos do Pat McAfee reagindo, então esse combate superou muito as expectativas. E aí tivemos o main event. Cara, o meu hype pra essa luta era um hype mais no sentido histórico, de ser a última luta do Cena e Orton, a gente vê a despedida dessa rivalidade, um último combate dos dois na história, né? Porque é algo simbólico ainda na cidade do Randy Orton, com a crowd apoiando ele, mas eu não imaginei que a luta ia ser tão boa, sabe? Eu achei que a luta ia ser mais fraca, igual foi a luta contra o Cody, e fico feliz de estar muito enganado sobre isso. Os dois demonstraram uma química perfeita, eles mostraram por que eles são
uma das principais rivalidades da história. A luta foi longa, a luta teve liberdade, foi uma luta que também superou as expectativas, por mais que alguns não podem gostar do final dela. Até o final foi muito bom e me deu um otimismo sobre o reinado do Cena, porque eu fiquei com certo medo dos combates do John Cena nessa última run ser mais fracos, igual foi contra o Cody, sabe? Tipo, no Elimination Chamber, ele teve a final da luta contra o CM Punk e aquele final foi incrível, né? Os dois com uma química fora e tal. Mas depois que ele enfrentou o Cody, eu fiquei com certo medo dos combates do Cena dessa run ser mais sem graça. E não, foi um combate incrível, uma química perfeita do John Cena e do Randy Orton. A luta começou bem devagar, como de costume dos dois, e o jeito que começou a luta é o jeito que eu achei que a luta inteira ia ser. Mas não, tá ligado? A gente teve ótimos momentos. Teve o juiz caindo de novo, como o juiz sempre cai, mas foi bom o juiz cair porque deu para os dois usarem objetos ali quando o juiz estava caído, então deixou o combate melhor ainda, né? Porque os dois, assim, quando tem estipulação no meio, quando tem objeto, fica melhor ainda o combate, tá ligado? O Randy Orton, ele aplicou uma atitude de adjustment do John Cena no próprio John Cena, na mesa dos comentaristas. A mesa não quebrou, foi até engraçado, né? Que a mesa não quebra, depois que o John Cena cai e tudo, que a mesa quebra, né? Muito engraçado esse momento. E depois o Randy Orton pegou a mesa, o John Cena ia finalizar ali na mesa normal, fora do ringue. Aí o Randy Orton aplica outro atitude de adjustment do John Cena na mesa. Tipo, dois finishers, assim, roubados do Cena. A luta foi nível John Cena e Randy Orton 2009 mesmo, sabe? Foi uma luta muito boa entre os dois. Teve vários momentos que o Randy Orton quase venceu. Tipo, arqueou no John Cena depois e o juiz vem. Outro juiz, no caso, né? E o John Cena dá kick out, porque o juiz demorou pra vir. Aí o John Cena ia acertar o Randy Orton com o cinturão e o Randy Orton desvia, o John Cena acerta o juiz. Aí quando o outro juiz caiu, aconteceu um negócio que eu achei muito engraçado. Veio os oficiais, tá ligado? Veio o Adam Pearce com os produtores do show e eles vieram pra tentar acordar o juiz. E tipo, mano, cadê o resto dos juízes, tá ligado? Tem tanto juiz na empresa e os caras só tinham um juiz reserva pra vir, caso o outro juiz tivesse caído. Só tinha 2 juízes, cadê os outros? Aí o Randy Orton começou a ouvir vozes na cabeça, ele ficou revoltado, aplicou RKO no Adam Pearce, aplicou RKO no resto da galera ali dos produtores. Aí o Randy Orton, ele tava tão revoltado que aí ele não resistiu, ele teve que aplicar o punch kick. E no que ele ia aplicar o punch kick, apareceu o R-Truth com dó do John Cena, que é o herói da infância dele. Aí o R-Truth implora pro Randy Orton não aplicar o punch kick no John Cena, pra ele ter piedade do John Cena. O Randy Orton aplica um RKO no R-Truth, só que aí o John Cena aproveita isso e aplica um low blow no Randy Orton. E a gente teve um final do combate idêntico ao final do combate do John Cena e Cody Rhodes no WrestleMania, que é o que? O John Cena aplica um low blow e ataca o Randy Orton com o cinturão, e depois vai pra contagem, 1, 2, 3, John Cena retém o título. Eu acho que demorou muito pro juiz vir e aplicar o pin, tá ligado? Mas enfim, o John Cena riu e ele vai defender desse jeito mesmo. O John Cena quer arruinar o wrestling e o John Cena vai fazer de tudo pra defender o título só desse jeito no reinado. Eu acho que vai ser assim, tá ligado? Em dezembro, quando o John Cena aplicar o low blow e o cinturão na cara do desafiante, vai ter o kick out pela primeira vez, e aí depois o combate acaba com o John Cena perdendo de alguma forma. Mas por hoje, foi um combate incrível, eles entregaram mais do que eu esperava que eles iam entregar. Achei que ia ser um combate mais padrãozinho ali e acabou não sendo. Foi um combate digno, assim, pra encerrar a rivalidade deles. Gostei do envolvimento do R-Truth, porque, tipo assim, mano, o R-Truth, essa storyline do R-Truth ser fã do John Cena desde a infância, do John Cena ser o herói da infância dele, o R-Truth, ele vem criando essa história faz muito tempo, cara. Eu acho que foi desde quando ele venceu o título dos Estados Unidos lá em 2018 que ele começou com essa, né? Que o John Cena era o ídolo dele, e aí depois dessa época, o R-Truth até hoje começou a aplicar golpes do John Cena, né? O Five Knuckle Shuffle. Então é um long term storytelling ali do R-Truth, dele finalmente se encontrar com o John Cena, e quando ele finalmente se encontra com o Cena é um vilão detestável que despreza ele. Então, por mais que o John Cena, ele tá com datas limitadas nessa última run dele, ele tem que enfrentar o R-Truth, porque o R-Truth, ele é um cara talentoso e ele fica tanto nesse bagulho de comédia e tal, que ele acaba não mostrando muito do potencial dele, né? Eu acho que nessa altura da carreira dele, ele merece uma luta de título mundial contra o John Cena, sabe? Tô aparecendo rapidão aqui na edição do vídeo, porque eu esqueci de comentar que o John Cena, ele aplicou um atitude de adjustment no R-Truth na conferência que teve após o Backlash. Então a rivalidade deles provavelmente vai começar a partir daí. Então achei legal que vai ter realmente essa luta. Eu só acho que 90% dos combates terem interferência no final, tipo, tem interferência em quase o pay-per-view inteiro, acabou ficando meio repetitivo, sabe? Eu acho que poderia ter umas 2 lutas só com interferência e as outras acabar de forma normal, né? Eu diria que o que eu menos gostei mesmo foi o Grande Americano aparecer pra atacar o Penta, porque eu não gosto do Grande Americano. Pra mim, o Grande Americano é a mesma coisa que o Short D, quando o Chad Gable virou o Short D. A única diferença é que pela época que a gente tá, por ser a época do Triple H e tal, a galera passa um pouco de pano e
acaba gostando do grande americano, né? Mas pra mim, um nível de ridículo é o mesmo. Então, eu não gosto do grande americano, não gostei da participação dele no pay-per-view. Eu acho que só a Judgment Day e o Finn Balor ajudando o Dominic já era suficiente. Não precisava vir o grande americano pra atrapalhar, tá ligado? Comentem aí o que vocês acharam do pay-per-view, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho se vocês gostaram do vídeo e gostaram do canal, certo? Então é isso, vou ficando por aqui e até a próxima.